Boa noite para você de casa. Motorista alcoolizado é preso após acidente de trânsito na Avenida Fátima Porto. Mulher que teria vendido parte de empresa por R$74 mil é indiciada por estelionato. Na edição desta terça-feira a gente vai mostrar também. Foragidos da justiça e suspeitos de tráfico de drogas são presos durante operação conjunta entre as polícias civil e militar. Acusado de participação em homicídio é absolvido durante julgamento. Voluntários promovem mais um evento em prol de garotinho com doença rara. Campanha arrecada absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Os riscos do calor excessivo para os pets. As novidades do Mamoré nos preparativos para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Pedido para construir nas margens de rodovia agora pode ser feito online. Prefeitura apresenta relatório de gestão fiscal e orçamentária em audiência na Câmara. O NTV News de hoje está começando. Na madrugada de hoje, câmeras de segurança flagraram toda a ação de um furto ocorrido em uma empresa na região central de Carmo do Paranaíba. O suspeito arrombou uma das portas do fundo da empresa de segurança e medicina do trabalho por volta das 2 horas. Em seguida, ele revirou gavetas, armários e documentos. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do local, que são utilizadas pela polícia para tentar identificar o autor. Ele furtou um caixa e 3 aparelhos celulares. Segundo a empresa, dentro do caixa havia cerca de R$ 2.500 em dinheiro. A ação só foi interrompida após o alarme disparar. A Polícia Militar faz diligências para tentar recuperar os itens furtados e prender o autor. 2 foragidos da Justiça foram presos em São Gotardo nesta segunda-feira. As polícias civil e militar receberam denúncias e montaram uma operação que contou até com cães farejadores. Para impedir que eles fugissem da casa onde estavam, no bairro Lírios do Campo, os policiais cercaram o quarteirão. Além dos foragidos da Justiça, foram presas mais 3 pessoas e um menor de idade foi apreendido pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Na casa onde eles estavam, foram apreendidas 4 armas de fogo, sendo então 2 garruchas, uma pistola .45 e uma escopeta calibre 12, além de munições e grande quantidade de drogas. Um carro e uma motocicleta bateram no cruzamento da Avenida Fátima Porto e Rua 5 de Maio nesta madrugada em Patos de Minas. O motorista do carro não teria prestado socorro e foi preso em casa alcoolizado. As imagens de câmera de segurança flagraram o momento da batida. A motociclista que seguia pela Rua 5 de Maio tentava atravessar a Avenida Fátima Porto quando foi surpreendida. No cruzamento há semáforo e a motociclista contou à polícia que o sinal estava amarelo quando atravessou. As imagens mostram que o motorista não parou para prestar socorro. A motociclista ficou caída na avenida e, segundos depois, um homem que estava próximo ao local se aproxima dela. Ela se levanta e o homem empurra a moto até o passeio. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro foi localizado na casa dele no bairro Jardim Panorâmico. Ele realizou o teste do bafômetro que verificou que o motorista estava alcoolizado. Ele foi preso por embriaguez ao volante e por fugir do local do acidente sem prestar socorro à vítima. A motociclista foi socorrida à Santa Casa de Patos de Minas com suspeita de fratura no ombro. Ela não possui habilitação e foi autuada. Uma bebê de 4 meses morreu em acidente nesta segunda-feira na estrada Alice Maria de Melo, que liga o distrito de Canabrava a João Pinheiro. O carro era conduzido pelo pai da pequena Maria Júlia Cardoso Mota. Ele perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Maria Júlia teria sofrido fratura na coluna cervical. O motorista e outra passageira, a mãe da criança, ficaram feridos. Foram atendidos na UPA de João Pinheiro. Nessa terça-feira foi levado a julgamento um dos acusados de participação em um assassinato cometido no ano de 2018 em Patos de Minas. 6 pessoas foram indiciadas pelo homicídio que aconteceu em 2018 no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. Eduardo foi morto aos 46 anos com crueldade, já que ele foi agredido aí por pedras, blocos e demais situações em relação a essa, né? Ele foi agredido de forma brutal aí pelas pessoas. Desses 6 que foram indiciados pelo Ministério Público, apenas um foi julgado aqui no Fórum Olímpio Borges. Trata-se de Matheus
Henrique de Oliveira Gomes. Apenas ele foi julgado, já que, segundo as informações, os outros haviam contratado um novo advogado que pediu o desmembramento, então, desse julgamento, fazendo com que os outros 5 fossem julgados de uma forma posteriormente. Matheus, o único a ser julgado nesta terça-feira aqui no Fórum Lípio Borges, em Patos de Minas, foi absolvido em relação ao crime de homicídio, ao qual estava sendo imposto a ele. Deveriam ser julgados 2 réus, mas em virtude de ontem um deles ter contratado uma nova advogada, o juiz achou por bem separar os processos para que o júri de hoje pudesse acontecer. Depois dos debates, tanto a acusação quanto a defesa reconheceram a ausência de autoria por parte do Matheus e levaram ao julgamento inevitável pelo Conselho de Sentenças de absolver o acusado Matheus. É um processo de 2018, é um crime que trouxe uma certa comoção muito grande na sociedade, só que havendo essa separação, esse desmembramento do processo, possibilitou a defesa, no caso hoje, possibilitou a defesa de expor os argumentos necessários que levaram à absolvição do acusado. O Matheus, na verdade, esse é o único crime que tinha na ficha corrida dele. Ele respondia por ele desde 2018. Eu acredito que seja uma agonia muito grande para alguém que é inocente responder um processo por tanto tempo, mas hoje a justiça foi feita, ele está em liberdade e continuará em liberdade. A seguir aqui no News você vai ver que campanha arrecada absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Voluntários promovem mais um evento em prol de garotinho com doença rara. Um grupo de voluntários irá promover mais uma ação em Patos de Minas com um evento em prol da campanha Cura para Dudu. Essa não deve ser a primeira vez que você deve ter ouvido falar da história do Eduardo, mais conhecido como Dudu, e a sua luta contra o tempo e contra a SPG 50. Em outras reportagens, destacamos a coragem e dedicação de seus pais, Paulo e Débora Amaral, que vem mobilizando a comunidade em diversas ações para arrecadar fundos para o tratamento do filho. Sensibilizados com a situação, um grupo de empresários do ramo infantil reuniram forças em prol de mais um evento que será 100% destinado à cura do Dudu. Vai ser uma manhã da alegria, né, em prol do Dudu. A renda vai ser toda revestida para ele. A gente vai ter bastante atração aqui no Parque do Mocambo. Vai ser de 9 a meio-dia, do dia 9/3. Contamos também com a Gisele da Animage, o tio Bruno Tubarão, Damião e várias outras recreações. Nesse dia também vamos ter várias coisas para vender, como água, suco, comida, pipoca, bastante coisa para criançada. Toda a renda será revestida em prol do Dudu. E nós estamos todo mundo aqui juntos para o Dudu. Essa manhã nós vamos levar diversão para as crianças de uma forma assim, com muito carinho. Então todo mundo que estiver aqui no Mocambo e comprar qualquer coisa desse evento, o dinheiro não é para o tio Bruno, não é para a Animagi, não é para o Chase, não é para Sky, não é para nenhum deles, é para o Dudu. Nós vamos ajudar ele a salvar essa vida dele, né? A mudar essa vida dele. Então vai ser uma manhã de muita diversão. A manhã de diversão no Parque do Mocambo contará com a animação dos tão queridos pela criançada, tio Bruno Tubarão, tio Damião e Animage personagens. Também será realizado a venda de comidas e bebidas, além de ingressos para os brinquedos. Tem um brinquedo inflável, gente, que vai vir pra cá. Vocês não têm ideia o tamanho dele. Nós vamos poder descer nele várias vezes. Tem também os personagens bem radicados. Eu vou até dar um spoiler pra vocês do que vai ter. Tem um personagem de sucesso, que tá fazendo o maior sucesso com a criançada, que é o Stitch. Ele vai estar aqui no Mocambo, dia 9 de março. E, pessoal, além desses brinquedos, desses personagens que eu citei pra vocês, nós vamos ter churros, nós vamos ter algodão doce, pipoca, feijão tropeiro também, delicioso, maravilhoso. Então você vai poder passar uma manhã aqui de muita diversão. Tio Bruno, e algo pra beber ali, um suco, uma água, um refrigerante? Vai ter também, pode ficar tranquilo. Então você vem pra cá, você vai comer, vai tomar alguma coisa e vai se divertir pra ajudar quem?
mais uma vez, em prol do Dudu. O Dudu também vai estar com a gente aqui, então a gente espera toda a população, todo mundo, para estar aqui com a gente e para ajudar o Dudu nesse dia. Os pais e crianças participantes do evento terão a oportunidade de desfrutar uma deliciosa manhã de muita diversão e alegria e, ao mesmo tempo, contribuir diretamente para o tratamento do pequeno Eduardo. Dia 9 de março, de 9 da manhã ao meio-dia, nós vamos estar aqui no Parque do Mocambo, junto com animais, de personagem, um monte de coisas divertidas pra gente ter uma manhã de ajuda pro Dudu. Pessoal, nós aguardamos vocês aqui no Mocambo, dia 9/3, de 9 a meio-dia. Traga a criançada todinha pra brincar com a gente, se divertir e ajudar o Dudu. Boa iniciativa, né? Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o grupo de poetas slammers, do Slam Fatos, está promovendo uma campanha para arrecadar absorventes que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade. A ação tem como objetivo o combate à precariedade menstrual, melhora na saúde íntima e psicológica, ao garantir a dignidade menstrual para todas. O Slam Fatos, que é um grupo de poetas slammers daqui de Patos, está promovendo uma arrecadação de absorventes em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. Então a gente está com esse intuito de arrecadação para poder distribuir para entidades que trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade. A campanha tem como objetivo arrecadar e doar absorventes para instituições que realizam trabalhos com adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Todas as doações recolhidas na cidade serão destinadas a instituições locais. De 28 em 28 dias, mulheres precisam de absorvente. Tem mulheres que têm um fluxo muito intenso. Então, não é um pacote por mês. Tem mulheres que usam 4 pacotes por mês, né? E quando a gente olha para mulheres em situação de rua ou mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, até mesmo em situação de violência doméstica, que depende principalmente da renda do marido e que não consegue comprar, a gente tem outro olhar e percebe realmente campanhas como essas são importantes. Para ajudar é bem fácil, basta deixar um pacote de absorvente ou até mais, se possível, em um dos pontos de arrecadação. A gente pretende recolher até o dia 9 de março, para já na semana seguinte a gente conseguir distribuir. Mas caso a gente veja que tem uma demanda, que tem mais gente interessada em doar, a gente pode estender a campanha. Quem quiser saber mais informações pode procurar através do Instagram, @Slam, SLA, Fatos com PH, né? Slam Fatos, né? Fácil, a gente está lá, a gente atende as mensagens rapidinho. Pode nos procurar para poder ter informações ou saber outras formas de doar. Outra ótima iniciativa, né? Muito bacana. A gente vai fazer um rápido intervalo. Em instantes, você vai ficar por dentro sobre os riscos do calor excessivo para os pets, as novidades do Mamoré nos preparativos para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Nos dias mais quentes, não somos só nós que sofremos com as altas temperaturas, e é bom ficar atento a isso, né? Os cães e gatos também sentem o calor e, se não forem bem cuidados, podem desenvolver hipertermia, um problema grave que pode levar à morte. O calor intenso pode ser um grande inimigo dos cães e gatos. A hipertermia ocorre quando o animal não consegue dispersar o calor do corpo, o que pode levar a sérias complicações. Além das altas temperaturas, alguns fatores podem elevar o risco de hipertermia entre cães e gatos. Lugares fechados e espaços sem ventilação podem colocar em risco a vida dos animaizinhos. Além de Belinha, Químia tem outros 2 cãezinhos e os cuidados nesse calor aumentam em casa. Lá em casa a gente procura deixar a água sempre limpinha, geladinha, com pedra de gelo, porque como eu trabalho à tarde, né? Então eu coloco bastante gelo para a água ficar sempre fresca, deixo na sombra, né? Nos dias que tá muito quente, às vezes eu deixo ele sempre num ambiente assim protegido do sol, né? E é isso, vou dando frutinha fresca, é o que dá. A médica veterinária Adriele Magalhães
explica o que é a hipertermia e alerta sobre os principais sinais que os animais apresentam ao sofrer com esse problema. A hipertermia é um aumento elevado da temperatura corporal do animal. A gente tem, principalmente nesse período que está com essas ondas de calor, então o animal ele sente mais, principalmente aqueles animais que não conseguem fazer a troca de calor. Não é igual a gente, que a gente soa, então o animal ele não soa igual a nós. Então, muitas vezes a troca de calor é a hora que ele está ali com a boquinha aberta, às vezes ele coloca o corpinho no chão mais frio para conseguir fazer essa troca. E alguns animais não conseguem fazer isso. Então é onde a gente começa a ter esse aumento elevado da temperatura e tem casos que o animal pode vir a óbito devido a esse aumento da temperatura. Os tutores devem estar atentos aos primeiros sinais de hipertermia e agir rapidamente para garantir os cuidados necessários. Os primeiros sintomas, a linguinha para fora, a gente vê que o animal fica mais ofegante, mais prostrado. Prostrado é quando o animalzinho fica mais quietinho, mais amuadinho. O primeiro sintoma ali, boquinha aberta o tempo todo. A gente põe a mão no animal, a gente sente que ele está mais quente do que o normal. Esses são os primeiros sintomas que a gente vê no animal com aumento de temperatura. Deixar animais dentro do carro, mesmo que por alguns minutos, pode ser extremamente perigoso. Às vezes nem é por maldade que a pessoa esquece, não só com o animal, mas esquecem também crianças dentro de carro. E nesse momento agora que a gente tá muito mais quente. Então às vezes a gente deixa o carro estacionado 5 minutos e a gente volta, tá muito quente dentro do carro. Então o animal já tá ali dentro, já não consegue fazer a troca respiratória normal. O carro muito quente, aquilo ali para o animal virar óbito é muito rápido. Então é um prazo de 5 minutos o animal já pode virar óbito. E muitos casos, quando chega na clínica, já não tem muito o que a gente fazer. Então fica o alerta. Nesse calor, os pets precisam dos mesmos cuidados que nós. Agora a gente fala sobre a endometriose, uma doença crônica que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. Uma doença pouco falada entre as mulheres, mas que gera ao longo dos anos incômodos, dores e frustrações. Atualmente, a endometriose tem afetado cerca de 10 a 15% da população feminina do Brasil. Normalmente a mulher menstrua, o útero contrai e empurra o sangue para fora pelo canal vaginal. Endometriose é quando o útero com muita pressão empurra e sangue reflui e cai lá dentro do abdômen. E vai grudando na trompa, nos ovários, na bexiga, no intestino, às vezes no fígado. Então assim, e isso ele gruda lá dentro, o sangue gruda lá dentro e toda vez que ela menstrua pela vagina, ela menstrua lá dentro também. Isso vai criando um processo inflamatório importante ali no útero, nas trompas, nos ovários. E esse processo inflamatório de sangrar lá dentro cria muitos problemas importantes que são os sintomas, Principalmente muita cólica menstrual, a dor menstrual é o que mais chama a atenção. Sangramento irregular. Como o útero inflama e fica dolorido, quando tem relação sexual, dá dor à relação sexual. Essas inflamações podem trazer dificuldade das trompas de captar o óvulo e dificuldade de engravidar. Eu estou falando de dificuldade de engravidar, não significa que não posso engravidar, mas às vezes tem dificuldade de engravidar. Então isso tem trazido muitos problemas para mulheres. Boa parte das mulheres já está acostumada com o padrão de dor durante o período menstrual. Mas quando ela aumenta e evolui a cada ciclo, é importante ficar atenta. O diagnóstico mais é clínico. A menina que tem muita cólica, é muito difícil se preocupar com isso. A mulher que depois de ter seus filhos já começa a ter muita cólica. Antes eu quase não tinha cólica, hoje eu estou tendo muita cólica. A menstruação é desconfortável, elas falam com uma pressão no baixo ventre que dá um desconforto enorme, incomoda muito a mulher. Então, uma menstruação dolorosa, com fluxo aumentado, sangramento, outros sintomas, sangramento, a relação, E aí, essa clínica, essa história chama muita atenção. E o exame físico é fundamental. Por mais que os anticoncepcionais não sejam a cura definitiva para o tratamento, eles são fundamentais na qualidade de vida e na melhora da saúde das mulheres que passam por esses sintomas. E procurar a ajuda de um ginecologista especializado é fundamental para definir o melhor tipo de
de tratamento. Uma coisa básica que quem tem endometriose tem que entender: não menstruar, não pode menstruar, não deve. Toda vez que menstrua, piora o processo. Primeiro, o desconforto que a mulher sente e outro que piora o processo. Então, o tratamento básico, teoricamente, é não menstruar. Então, por exemplo, a menina que tem muita cólica, muito fluxo, hoje em dia já começa, já desde novinha, bloqueando a sua menstruação. Tem várias formas, né, com o anticoncepcional que você falou, que é um ótimo método para endometriose, que você vai usar contínuo e não deixar menstruar, né, vai bloqueando a menstruação dela. Talvez a primeira hipótese realmente é anticoncepcional. Tem vários tipos de anticoncepcionais, vai depender, mas é o anticoncepcional. Você pode colocar implante no braço. O implanon em adolescente é interessante, porque bloqueia também, e é prático, porque é no braço, né, que ele bloqueia a menstruação por 3 anos. Pode dar algum sangramento regular, é claro, mas a menstruação clássica é bloqueada. Os DIUs mais modernos também, para bloquear bem a menstruação, hoje por 5 anos, você fica praticamente sem menstruar. Então, assim, o objetivo maior do tratamento é não menstruar. Qualquer tratamento, que seja com anticoncepcional, com DIUs ou com implante, você estabiliza o processo, melhora muito, mas não é definitivo. A única coisa que é definitiva é depois da menopausa, porque essa endometriose depende de hormônio feminino, porque é a menstruação normal, né? Então, quando você para de menstruar depois da menopausa, aos 50 anos em média, esse processo praticamente acaba mesmo. Realmente, depois que passa a menopausa, aí acabou, o que tinha de ficar de aderências lá fica mesmo, mas pelo menos o processo acaba. Por ser um tratamento que envolve muitas fases e a escolha da mulher, uma boa comunicação com seu médico de confiança pode ser sempre a melhor estratégia. Toda menina que começa a menstruar, e principalmente se a menstruação for muito desconfortável, com muita cólica, é a primeira coisa que a gente tem que ter atenção. As meninas com muita cólica, muito fluxo menstrual, já ir ao médico, tentar reduzir esse processo de dor e de fluxo menstrual, para que ela talvez não venha ter endometriose. E estar sempre atenta aos casos que você tem muita cólica. Eu tenho cólica, mas a menstruação é isso mesmo. Não é. Menstruação que é muito desconfortável, traz muita dor, muito fluxo, aumenta o risco de você estar formando endometriose. Bom seguir as dicas do especialista, né? Vamos mudar de assunto? Falando de futebol, né? O Mamoré segue nos preparativos para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro e o técnico Gustavo Brancão comandará a equipe esmeraldina. Falta menos de 70 dias para a estreia do Mamoré no módulo 2 do Campeonato Mineiro. A equipe será comandada por Gustavo Brancão, que já trabalhou no Mamoré em 2019, quando comandou a equipe na 3ª divisão do Mineiro. Com certeza a expectativa elas são as melhores possíveis, né? Dentro daquilo que desde quando nós começamos a conversa com o pessoal da diretoria, né? Fiquei muito feliz com a procura. Sempre falei que um dia a gente iria voltar ao clube com o qual a gente em 2019 tivemos o acesso também. Então, assim, ficou um legado muito importante no qual nós jogamos contra também. Então a diretoria veio com essa proposta, né? Então a gente analisou bastante, escutou aquilo que era a ideia da diretoria para essa competição. A gente sabe que o módulo 2 é um campeonato muito difícil, então a gente vem muito alinhado com a diretoria, né? Nessa montagem do elenco, né? Para que a gente consiga aí mais uma vez fazer um excelente trabalho aqui no Mamoré. A gente conseguiu fazer essa contratação, eu acho que a gente fez um gol de placa, que foi uma aceitação muito boa, a rede social do Mamoré bombou com a contratação dele, um treinador que já fez grandes trabalhos no futebol mineiro e aqui no próprio Mamoré, né? Em 2019 fez uma grande campanha aqui, naquele ano terminando em 3º lugar e foi premiado com a desistência do América de Teopotona, a gente subiu naquele ano. Gustavo Brancão iniciou o seu trabalho no Mamoré para a montagem do elenco visando a disputa do Campeonato Mineiro Módulo 2. Alguns jogadores já estão com pré-contrato assinado. A expectativa é de um time bastante competitivo. Essa parte de montagem de elenco é uma parte muito criteriosa, né? E para mim eu considero assim 2 quesitos. Uma parte mais chata, que é essa parte de negociação, onde você entender qual que é o atleta que vai encaixar melhor no perfil meu de poder jogar, o perfil que o clube também gosta, né? E é aquela parte financeira, né? Às vezes acho que as duas tem que estar ter uma sintonia muito forte para que as coisas comecem a acontecer. Então, assim, nossa ideia é formar um elenco forte para esse módulo 2, né? Uma mescla aí de jogadores mais experientes com jogadores jovens,
Vai ter alguns atletas que estão no sub-20, oriundos no sub-20, que vão estar no nosso elenco também. Alguns atletas que já trabalharam comigo, que têm identidade também de poder já conhecer. Né? Vários atletas estão jogando primeiras divisões aí de vários estados, não só de Minas, mas também de outros estados do Brasil. Né? Então, assim, a gente espera o quanto antes a gente já ter aí um elenco pronto para quando for início da nossa pré-temporada, a gente tenha praticamente quase todos os atletas disponíveis para a gente iniciar o nosso trabalho. O Mamoré pretende iniciar a pré-temporada no final do mês de março. Esse ano a apresentação está marcada para o dia 24 de março e a gente deve estrear no dia 5, a gente deve estrear em casa. Então vão ser 40 dias de preparação desses atletas aí, onde a gente acha que vai ser mais que o suficiente para a gente, já que esses atletas vêm todos jogando, né? Não é igual quando começa em janeiro, que o atleta está sem atividade em novembro, dezembro. O Mamoré irá participar do Campeonato Mineiro Sub-20 Primeira Divisão. O clube está no Grupo A, junto com Cruzeiro, Inter de Minas, Boston City e Coimbra. Na primeira fase, cada equipe irá enfrentar adversário das outras chaves, em turno único, totalizando 10 jogos. Classificam-se para a fase final o primeiro e o segundo colocado de cada grupo, além dos 2 melhores terceiros lugares. Durante o momento em que vai estar acontecendo o Campeonato Mineiro Módulo 2 Profissional, o Mamoré também vai concentrar as atenções para o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão da categoria Sub-20. O Mamoré, que se preparou para chegar a esse momento, conseguiu essa vaga após a desistência e uma punição que aconteceu da Federação Mineira ao Atlético de Três Corações, fazendo com que o Mamoré, melhor colocado da segunda divisão, conseguisse essa vaga no Campeonato Mineiro da Primeira Divisão da categoria Sub-20. O Mamoré, então, no mês de maio, irá disputar o Campeonato Profissional do Módulo 2 e o Campeonato Mineiro Sub-20, aonde a expectativa fica de poder receber no estádio Bernardo Rubinho de Queiroz equipes como América ou Atlético Mineiro. A gente começou esse sonho em 23, a gente prometeu disputando campeonatos locais, onde a gente usou atletas no campeonato Sub-23, que foi de extrema importância. A gente já tinha falado para esses atletas que a gente ia usar aquilo lá como laboratório com os campeonatos aqui municipais e regionais aqui, que no caso Amapá e Taça Patos, e 24 a gente ia disputar o Mineiro. A gente não chegou na posição que a gente chegou por acaso, a gente chegou porque a gente tinha qualificação. Segundo o presidente, o Mamoré está preparado para poder realizar as 2 competições, Campeonato Mineiro Módulo 2 e Campeonato Mineiro Sub-20. A gente correu atrás de parceria, esses meninos têm 2 campos para treinar, até para não desgastar nos campos. A gente vai ter um departamento de futebol totalmente separado, preparador físico, goleiro, auxiliar, treinador, patrocínios diferentes. A gente vai ter a própria grade de patrocínio da Sub-20. Esse campeonato tem início para dia 17 de maio, então muito tranquilo, Luiz. A gente não tá tocando uma mulher a toque de caixa, entendeu? Isso aqui é tudo planejamento, entendeu? Então muito tranquilo, com muita responsabilidade financeira e pra gente muito tranquilo, entendeu? Esse Sub-20 aí, inclusive até o modelo do campeonato nos ajudou muito. A gente faz 5 viagens e viagens até boas, tipo, muitas viagens pro lado de Belo Horizonte, não são viagens, uma logística boa. Então a gente tá com um planejamento muito bom. Daqui a pouco, Correios participam da Semana do Feirão Limpa Nome. Mulher que teria vendido parte de empresa por 74 mil, indiciada por estelionato. Acontece essa semana em todo o país o Mutirão Nacional de Combate à Inadimplência. Este ano, o Feirão Limpa Nome conta com reforço dos Correios. São quase 1.500 empresas que oferecem descontos de até 99% e parcelamento de dívida em até 72 vezes. O Brasil ultrapassou a marca dos 74 milhões de negativados. Na região sudeste do país, 4 em cada 10 adultos estão com alguma conta atrasada. O valor total das dívidas no estado ultrapassa os 38 bilhões de reais. E o principal vilão continua sendo o cartão de crédito, que representa quase 28% das inadimplências. Hoje muita gente está usando o cartão de crédito até mesmo para comprar alimentos, fazer mercado com ele, tá? Eu acho que, eu entendo a severidade do momento, mas eu acho que é sempre bom e importante entender que o cartão de crédito, ele não é uma linha a mais de dinheiro, ele sim é uma dívida a mais que você vai ter. Então, voltamos para o papel e para a caneta, o planejamento orçamental, que é onde ajuda
o consumidor de fato a evitar chegar nessas dívidas ou pelo menos a se livrar delas. E aqui nos Correios, a negociação é bem simples. São mais de 1.900 agências disponíveis aqui no estado. Basta levar um documento com foto e conferir as ofertas disponíveis. O consumidor pode quitar o valor à vista ou parcelar de acordo com o próprio orçamento. A negociação pode ser feita até o dia 31 de março. Além do parcelamento, outra facilidade é o pagamento imediato por Pix. E para quem não consegue quitar todas as dívidas de uma vez, a dica é priorizar os maiores débitos ou aqueles que impactam diretamente no orçamento. Hoje, 39% dos mineiros já tiveram que contratar empréstimos para pagar contas básicas de água, luz e também gás. A gente tem cada vez mais um número muito relevante aí de inadimplentes no Brasil, no estado agora, falando 42% da população adulta está em situação de inadimplência. Então essa parceria ela só fortalece o acesso do consumidor a conseguir de fato se livrar das dívidas. A negociação das dívidas pode também ser feita pela internet. O endereço é serasa.com.br/limpanome online. Nesta terça-feira, a Polícia Civil de João Pinheiro indiciou uma mulher de 32 anos por estelionato. A vítima teria pagado mais de 74 mil para adquirir parte de uma empresa. A Polícia Civil de João Pinheiro concluiu que uma mulher de 32 anos teria utilizado informações falsas para vender metade de uma empresa na cidade. A suspeita de 32 anos de idade teria persuadido um homem de 38 a adquirir 50% de sua empresa utilizando de documentos falsos. A investigada foi indiciada pelo crime. Segundo levantamentos, o crime teria ocorrido entre dezembro de 2023 e abril de 2024. E as apurações apontaram que a mulher teria apresentado informações falsas sobre a situação financeira da empresa. Ela também omitiu informações acerca dos bens que faziam parte do inventário do falecido marido e não pertenciam à empresa. A vítima é o Jefferson. Segundo a advogada, ele foi induzido à compra e desembolsou cerca de 74 mil reais. O Jefferson é uma pessoa que foi induzida a contribuir, né, a comprar uma coisa que não existia, uma empresa que não era da forma que foi passada para ele foi induzido a um erro, né, e a pessoa aproveitou da boa fé, aproveitou da boa vontade, da inocência, né, do Jefferson. Ela chegou a aproveitar inclusive no momento de fragilidade que ele não estava muito bem emocionalmente, nem psicologicamente. E, infelizmente, a autora dos fatos aproveitou de toda essa situação, de todo esse contexto, no momento que o Jefferson estava vivendo, para poder arrancar, né, conseguir extorquir ele, tirar dinheiro dele. Ele conseguiu ainda cessar o prejuízo e parar ele nesse valor de 74 mil reais, que poderia ter sido um valor muito maior, né, que a princípio seria esse valor mais ou menos de 150 mil reais. Se ele não tivesse descoberto tudo, né, e tivesse tomado ciência, ele teria gastado muito mais dinheiro, o prejuízo seria maior. O delegado responsável pelo caso conta que a suspeita afirmou em depoimento que não agiu de má fé, mas as investigações levaram a polícia a outra conclusão. Em depoimento, a suspeita alegou que foi o homem quem propôs a sociedade e que ele posteriormente quis desistir do negócio. A investigada também afirmou que os valores recebidos da vítima foram usados para quitar dívidas da empresa e que não teria agido de má fé. Ouvimos testemunhas, analisamos documentos e registros bancários, chegando assim à conclusão de que houve a prática do crime de estelionato por parte da investigada. O caso está na justiça. Atualmente agora a gente corre na justiça para tentar reaver esses valores, para tentar ressarcir, né, esse prejuízo, ou pelo menos um pouco desse prejuízo, bem como que ela responda criminalmente, né, pela conduta dela, né, pelo estelionato que ela praticou. É uma pessoa que responde aí, aparentemente, né, tem vários problemas com várias outras pessoas também. O Jefferson não é o primeiro, né, que tem essas intercorrências. Olha só, nós entramos em contato com a indiciada. Ela disse que vai se inteirar do inquérito para se pronunciar. Depois do intervalo, o pedido para construir nas margens de rodovia agora pode ser feito online. Você vai ver que a Prefeitura apresentou o relatório de gestão fiscal e orçamentária em audiência na Câmara. Já é possível solicitar via internet a autorização para o uso de faixa de domínio nas rodovias estaduais de Minas.
que estão sob a administração do DR. A novidade deve proporcionar mais transparência e agilidade, além de conforto para o usuário que precisa construir as margens das rodovias do estado. Quem viaja pelas rodovias mineiras já deve ter se deparado com placas alertando: antes de construir, consulte o DRMG. Toda rodovia possui uma área denominada faixa de domínio. Um espaço às margens do asfalto que, por questões de segurança de quem transita pelas vias, só pode receber intervenções e obras com autorização do DR. A partir de agora, o processo de autorização é totalmente online por meio do site da autarquia que gerencia as rodovias estaduais de Minas. No próprio site é possível acompanhar o passo a passo da solicitação. A iniciativa foi criada para facilitar para ambas as partes, principalmente para o solicitante. Deixa mais eficiente o trabalho dele e, por sua vez, o trabalho do DR também tende a ficar mais automatizado, mais transparente. No ano passado, foram 924 pedidos de uso da faixa de domínio. Quem precisar construir um acesso para uma propriedade às margens da rodovia precisa fazer o procedimento. A gente tem clientes como supermercados, temos indústrias, mineradoras, centros de distribuição logístico. Então são todos esses empreendedores que normalmente precisam que o seu empreendimento seja na rodovia. Amanda construiu o acesso à empresa da maneira correta. A gente sabe que existem casos de pessoas que abrem para depois regularizar, e isso traz dor de cabeça, pode trazer penalidades, pode trazer uma série de transtornos. Tiago Araújo Oliveira é o novo secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Patos de Minas. Ele assume o lugar de Marcos José Braga, que vai se dedicar exclusivamente à pasta de obras públicas. Tiago é engenheiro agrônomo, pós-graduado em Engenharia da Segurança do Trabalho e possui especialização em manejo da fertilidade do solo do Cerrado. Atuou em empresas privadas e também no IEF e na Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola. Durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal nesta terça-feira, foi feita a apresentação do balanço financeiro da Administração Municipal de Patos de Minas, relativa ao terceiro quadrimestre de 2024. Na Câmara Municipal, o secretário de Finanças e Orçamento detalhou os números do relatório de gestão fiscal e do resumo da execução orçamentária. A audiência atende a uma exigência da lei de responsabilidade fiscal e reforça a transparência na administração dos recursos públicos. Juntamente com a sua equipe, o secretário municipal de Finanças e Orçamento, Reginaldo Saulo de Andrade, apresentou os números das receitas e despesas do município, destacando as medidas adotadas pela Prefeitura para manter o equilíbrio financeiro. O secretário considerou a apresentação positiva. A gente teve, obviamente, questionamentos que são comuns e são importantes, mas, por outro lado, foi tranquilo no sentido de que nós conseguimos trazer aqui números que mostram que a gente conseguiu cumprir com as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as nossas metas orçamentárias, então, e demonstrar, obviamente, que a Prefeitura continua numa situação fiscal muito boa, né? Nós estamos indo aí para o terceiro ano com o CAPAG-A, que é a capacidade de pagamento do município, que é um dos melhores índices ali da classificação do CAPAG, e isso é muito importante. A arrecadação do município superou a previsão inicial. A expectativa era que 923 milhões e 480 mil reais entrassem nos cofres públicos, mas o valor arrecadado alcançou 949 milhões 998 mil 670 reais e 86 centavos, representando um resultado acima do esperado. Nós tivemos um pequeno acréscimo da receita em torno de 2,87% no total. A despesa acompanhou, obviamente que a gente, ao longo da execução, a gente usa recursos que sobraram de outros exercícios, isso não foi diferente também esse ano, isso acontece todos os anos, aliás, e a hora que a gente acompanha ali a receita também, ela ficou dentro daquilo que a gente esperava. Nós encerramos o ano com recursos em caixa para bancar todas as dívidas que tinham em aberto da Prefeitura, de restos a pagar, inscritas em restos a pagar, isso é importante, e pagar folha, pagar as despesas de curto prazo, todas as prefeituras. Então, ou seja, a situação do município é uma situação sólida.
O relatório foi recebido e analisado pelos vereadores integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos. E eu avalio que realmente a Prefeitura está conseguindo cumprir as metas, né, e está conseguindo manter dentro da normalidade do que tem que ser cumprido. Por exemplo, nós temos leis que nos marram, que nos exigem e o que pode gastar, o que pode. Então a Prefeitura cumpriu todos, com gasto com pessoal e tudo mais. Então a Prefeitura realmente conseguiu cumprir todas essas metas. Com a realização da audiência, tanto a população quanto os vereadores tiveram a oportunidade de acompanhar de maneira detalhada a gestão dos recursos públicos. Esse momento de prestação de contas é importante para que os vereadores exerçam seu papel de fiscalização, assegurando a transparência e a responsabilidade no uso do dinheiro público. Com essa, o NTV News fica por aqui, mas volta amanhã. Ótima noite para você. A gente se encontra amanhã mais cedo, no 30 Minutos e à noite aqui no News. Até lá.